Fala galera, vamos para mais uma aula do nosso curso sobre a Emenda Constitucional número 132 de 2023. Primeiro, galera, dá aquela moral pro prof, dá aquele like, segue o prof, inscreve no canal, ok? Pessoal, sempre lembrando, nosso curso aborda todos os dispositivos e todos eles serão trabalhados com a leitura, no corpo da Constituição e através de questões para a gente aprofundar o nosso conhecimento, ok? Sem mais delongas, bora para cima. Nessa aula eu vou alterar a ordem. Eu vou primeiro ler o dispositivo, eu vou ler o enunciado da questão, depois a gente vai nos dispositivos e depois a gente volta e resolve as questões. Show de bola? Para cima. Nossa questão é de número 17, apesar da aula ser 16, né? Teve uma aula que a gente resolveu duas questões. Então vamos lá. A empresa Delta Logística Exploração S.A. possui uma frota diversificada de veículos para sua operações. Vamos lá. 1. Um jato particular utilizado para transporte de seus diretores e executivos. 2. Uma frota de tratores e colheitadeiras utilizados exclusivamente nas fazendas de produção agrícola da empresa. Empresa gigantesca. 3. Uma plataforma de exploração de gás capaz de se locomover na água por meios próprios que opera na zona econômica exclusiva. 4. Uma embarcação de grande porte utilizada para pesca industrial operada pela empresa. Considerando estritamente as disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta sobre a incidência do IPVA nesta situação hipotética. Então, aqui nas alternativas, ela vai estar cobrando sobre quais aí a incidência do IPVA, quais tipos de frota, sobre quais aí a imunidade, né, a exclusão da incidência estabelecida pela Constituição, ok? Bora lá para o corpo da Constituição, galera. Aqui, ó, a gente vai trabalhar o parágrafo 6º do artigo 155. Ó. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. O artigo 155 traz o rol de impostos de competência estadual. E no inciso 3 está o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O imposto previsto no inciso 3, IPVA, aí no parágrafo 6 vem os dispositivos que foram alterados e acrescentados. Então, o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas, deixa eu alterar a cor aqui do marca-texto, alíquotas diferenciadas em função do tipo, valor, utilização e impacto ambiental. Galera, antes da reforma, já era possível ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização. Então, foi acrescentado mais duas hipóteses. Pode ter alíquota diferenciada em função do valor, ou seja, quanto maior o valor da base de cálculo do veículo, maior a alíquota, e do impacto ambiental. Quanto menor o impacto ambiental, menor a alíquota. Então, teve essa novidade. Inciso 3. Incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados. Aqui então ela vai trazer as imunidades, tá ok? Os tipos de veículos que não vão ter incidência. Galera, a novidade aqui, antes só falava veículos automotores a Constituição. Tanto é que o Supremo lá em 2005 julgou, olha, o IPVA só pode incidir sobre veículos automotores terrestres, Constituinte quando quis dizer automotores e quis dizer automotores terrestres. Agora com a reforma não há margem para dúvida. Rafa, e as leis que foram consideradas inconstitucional, as leis estaduais que previam incidência sobre veículos automotores aquáticos, aéreos, agora automaticamente elas se tornaram constitucional? Gente, a gente aprende lá no direito constitucional que não existe constitucionalidade superveniente. Os estados terão que editar novas leis, se assim o quiserem, para acrescentar agora, né, estando de acordo com a Constituição, a incidência dos veículos aéreos e aquáticos. Show? Vamos lá. Então agora a gente vai trabalhar as imunidades sobre os veículos sobre os quais não há incidência. Deixa eu alterar aqui a cor do marca-texto. Vamos botar vermelho aqui, que é exceção. Opa, peraí. Vou botar aqui. Excetuados. Ó, aeronaves agrícolas. Então aeronaves agrícolas ficam fora da incidência do IPVA. E aeronaves de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros. Então se a aeronave é agrícola, ou se a aeronave é de um operador certificado que comprou aquela aeronave para fazer renda, ou seja, vai pegar aquela aeronave, ele é piloto certificado e vai prestar serviço a terceiros. Então, a aeronave agrícolas ou aeronaves de operadores certificados ficam fora da incidência do IPVA. A linha B. Embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviço de transporte aquaviário. Então, embarcação de empresa que tem outorga do poder público para prestar serviço de transporte aquaviário, essas embarcações ficam fora da incidência do IPVA.
Ou de embarcação agora de pessoa física ou jurídica, essa segunda hipótese pode ser de pessoa física ou jurídica, que pratique pesca, seja pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência, bem ampla, né? Qualquer tipo de pesca aí, industrial, artesanal, científica ou subsistência, de pessoa física ou jurídica, essas embarcações. Então, quando é pesca, a embarcação pode ser de pessoa física ou jurídica. Quando é de serviço outorgado, lógico, né? A outorga de poder público é sempre para a empresa, para prestar serviço de transporte. Alternativa, ó. A linha C. Plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios. Ou seja, a princípio, a plataforma ela teria que ter incidência, né? Se ela se locomove por meio próprio, é um veículo automotor, mas veio aqui essa exclusão, tornando ela imune. Inclusive, aí tá botando um exemplo de plataforma. Ele vai citar especificamente um exemplo de plataformas aqui, ó. Aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividade econômica em águas territoriais ou zona econômica exclusiva, tá? Ou embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. Ok? Plataformas que se locomovem por meios próprios, imune de PVA. Inclusive aquelas que explorem atividade econômica em zona econômica exclusiva ou águas territoriais. E embarcações que também explorem atividade econômica nessas regiões, águas territoriais ou zona econômica exclusiva, também ficam fora da incidência. A linha D, tratores e máquinas agrícolas também estão imunes. Show de bola, galera! Agora vamos voltar lá na questão. Considerando estritamente as disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta sobre a incidência do IPVA nessa situação hipotética. Alternativa A, o IPVA incidirá sobre o jato particular. O jato particular vai ter incidência. Por quê? Porque ele não é nem uma aeronave agrícola e nem é de operador certificado para transporte terceiro. É um jato da própria empresa utilizado para transportar seus diretores executivos. Beleza, sobre o jato tem incidência. O IPVA incidirá sobre o jato, sobre os tratores. Os tratores são agrícolas, vamos ver. Tratores e colheitadeiras utilizados em fazendas são agrícolas. Então, para trator agrícola, a gente viu lá que não tem incidência. Então, já não é a nossa resposta. Vamos para a alternativa B. Nenhum dos veículos listados pode ser tributado pelo IPVA. A gente já viu que o jato pode. Alternativa C. Apenas o jato particular está sujeito à incidência do IPVA. O jato a gente já viu que está sujeito. Estão os tratores, as colheitadeiras, a plataforma e a embarcação de pesca expressamente excetuados. Vamos ver se os outros estão excetuados. Uma frota de tratores. O trator é agrícola, opera na fazenda, a gente já viu que está imune mesmo. Uma plataforma de exploração de gás. Exploração de gás é atividade econômica. Capaz de se locomover na água por meios próprios, que opera na zona econômica exclusiva. Perfeito. Está de acordo aqui com o que diz a linha C sobre as plataformas. Então está imune mesmo. 4. Uma embarcação de grande porte utilizada para pesca. Por embarcação de pesca a gente viu que está imune. Então é a nossa resposta aqui, a letra C, com base no artigo 155. Artigo 155. Parágrafo 6º. Vamos ver os erros das outras. O IPVA incidirá sobre o jato particular e sobre a embarcação de pesca. Na embarcação de pesca não sofre incidência. Todos os veículos da empresa estão isentos? Não. Primeiro que a gente não está nem tratando de isenção, de imunidade, né? E o jato, ele sofre a incidência. Então, gabarito, letra C. Galera, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.